E para falar sobre o autismo, estamos recebendo a Simone Amaguchi, o Weber Abraão Júnior, o J. Arantes e a Marília Parreira Arantes. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a presença da minha segunda família que vieram de Uberlândia e vamos falar um pouquinho sobre o autismo. O que é o autismo? O autismo é um transtorno de desenvolvimento neurológico. Ele não é uma doença, e sim é uma deficiência, né? E ele pode se manifestar de diversas formas. Ele afeta a linguagem, comunicação, a interação social, a comunicação, o comportamento social também. Quais são os primeiros sinais de autismo? Os primeiros sinais podem ser percebidos logo nos primeiros meses de vida e o diagnóstico por volta dos 2 a 3 anos de idade. A causa ainda é desconhecida, mas pesquisas da área são cada vez mais intensas e já sabemos que a genética, o ambiente e a hereditariedade desempenham um papel-chave nas causas do transtorno. Em relação aos sintomas, um dos principais sintomas é não conseguir olhar nos olhos, né? A falta de interação social, repete muitas vezes as mesmas palavras, principalmente as crianças, que chamam ecolalia, atraso ou não desenvolvimento da linguagem, tem autistas verbais e não verbais, atraso ou não desenvolvimento da linguagem, né? Comunica muito com gestos em vez de palavras, isolamento, dificuldade de atenção e fixação em um único assunto ou tarefa. É Simone, né? Sim, Simone. Ah, sim. E tem as estereotipias também, que são movimentos repetitivos do corpo. Ou mexe o movimento as mãos, ou o tronco, ou mexe no cabelo. E depende de cada pessoa. É um espectro e cada pessoa reage de uma forma. O diagnóstico costuma ocorrer antes dos 3 anos de idade, né? Já que os sinais dos transtornos costumam aparecer cedo. E em consulta, o médico vai procurar por sinais de atraso no desenvolvimento da criança. E temos agora um estudo recente que em 2000, a cada 150 pessoas, uma pessoa era autista. Algumas semanas atrás, tem outra estimativa. Agora, em cada 36 pessoas, uma pessoa é autista. Mais alguma coisa que você queira assim, falar sobre o autismo? Não, basicamente é isso. E agora vou passar para meus colegas, né? Eles têm muito a falar para todos nós. Eles são autistas. A Marília, ela é mãe e esposa de autista. O Weber, ele é advogado e autista com diagnóstico tardio. E o J. Arantes, ele é pai e ele é autista também. Ah, sim. Weber, bom dia. Bom dia. Weber, quais os direitos dos autistas? O que é capacitismo, né, que fala? Bom, então são 2 perguntas em uma, né? 2 em 1. O capacitismo é hoje definido em lei como crime. Isso significa dizer que a pessoa que age de forma capacitista corre o risco de ser encarcerada, né, presa e ainda pagar multa em dinheiro. Mas o que é o capacitismo? É quando a gente fala assim, dá uma de Joãozinho sem braço. É uma expressão clássica que a gente usava antigamente. E várias outras, né? Eu quero morrer cego. Ou então, uma série de expressões que hoje não são corretas e a gente recomenda não utilizar, porque dependendo, inclusive, do contexto, deixa de ser, como meu filho fala, deixa de ser zoeira e passa a ser realmente uma situação de crime e imputável, né? Então, o capacitismo é o profundo desrespeito à condição de diversidade das pessoas. E ele tanto afeta o autista quanto qualquer outra pessoa com deficiência. Aliás, isso é importante também a gente lembrar, que pela Lei Brasileira da Inclusão,
o correto a se falar hoje é pessoa com deficiência, porque você está ressaltando a pessoa, o ser humano, e não a deficiência, que é um aspecto da vida dela, mas não é a pessoa em si mesma, né? Então, a gente tem uma série de direitos a partir da construção da Lei Brasileira de Inclusão e que beneficiam o estudante em qualquer nível de estudo, o trabalhador, o cidadão, o consumidor. E existem muitos enganos, muitos equívocos em relação a esses direitos, porque ou as pessoas ignoram ou as pessoas fazem de conta que ignoram. E tem muita gente, eu ouço algumas coisas, por exemplo, puxa vida, você é autista, mas nem parece. Essa é uma frase capacitista. Não sim. Quer dizer, autista não tem cara de autista, assim como bandido não tem cara de bandido. Ninguém tem cara de nada. O autismo é uma condição neurológica divergente e que se manifesta de maneiras muito diferentes, é muito subjetivo. Diversas maneiras, né? Diversas maneiras muito diferentes. Então, o que a gente precisa entender é que direitos têm que ser garantidos e aplicados. E hoje, como advogado, eu me especializei no atendimento a pessoas com deficiência. E hoje eu atendo autistas no Brasil inteiro. Hoje a facilidade dos processos eletrônicos, né? Então a gente consegue dar essa assistência para o pessoal no país inteiro. Assim, você como advogado, os direitos dos autistas, quais são? Assim, você pode destacar alguns? Posso. Um clássico, né, que hoje está sendo aplicado é a preferência na fila. O que eu acho interessante nessa história por exemplo, preferência na fila, vou citar outros depois, mas é que tem gente que confunde direito com privilégio. São coisas completamente diferentes, né? Existe um princípio na Constituição brasileira que a gente chama de princípio da isonomia, o princípio da igualdade, que tem que ser entendido assim: para que todos nós possamos ser tratados de forma igual, é preciso que os desiguais sejam tratados desigualmente. Ou seja, se há alguma característica que me retira a habilidade ou a capacidade de exercer um direito por uma condição específica minha, é preciso que seja criada algum recurso para que eu possa estar no mesmo nível de todas as outras pessoas. Então, direito não é privilégio, não é vantagem. Então, um exemplo é a fila. O estudante. Existe na legislação o conceito de tempo estendido, seja no ensino básico, seja no ensino superior. O que é o tempo estendido? Você vai fazer uma prova, você tem 1 hora a mais de tempo para fazer aquela prova, aquela atividade avaliativa. E, de preferência, num lugar fora da sala onde os outros estão fazendo a prova. Isso vale para a escola, isso vale para concurso público, isso vale para teste quando você está pleiteando um emprego, né? Tempo estendido é um outro direito importante. Os que vão comprar um veículo, por exemplo, um carro, uma motocicleta, existe isenção de IPI. Então, até um valor em torno de R$60 mil, veículos novos, você tem a redução do valor a pagar, gira em torno de 35% a 40%, por conta da condição autista. O autista que possui veículo pode requerer a isenção do imposto também, o IPVA, sobre um único veículo. São muitos direitos, né? São muitos direitos e muita gente desconhece. Eu poderia passar o dia fazendo uma lista aqui. Weber, eu quero agradecer a sua participação. Vamos falar com o Jota. Bom dia, Jota. Tudo bem? Bom dia, bom demais. Mais uma vez em Tupaciguara, eu tô feliz. Nós também. É um prazer receber vocês aqui. Jota, como é ser autista e como é ser pai de autista, né? Como é? Olha, ser pai de autista para mim é muito tranquilo porque sou autista, né? Sim. Inclusive eu tenho
um amigo, um sócio, amigo, também cliente numa outra oportunidade, que fazendo uma transmissão para ele falou assim, cara, você poderia conversar com o meu contador. Eu falei, poxa, o que ele quer que eu fale com o contador, né? Onde que nós vamos chegar com essa história? Aí fui conversar com esse contador, ele veio falar assim, não, é porque a gente está de luto aqui em casa, a gente está muito chateado porque meu filho teve diagnóstico de autismo. Então ele tinha até se afastado do serviço, foi um negócio bem traumático para todo mundo. E ele queria que eu falasse alguma coisa. E eu falei assim para ele, olha, eu sou pai de uma nenenzinha de 1 ano e 7 meses, na época era isso. E descobrimos, né, olhando, convivendo com ela, que ela não é uma autista, ela é uma neurotípica. E a sensação que eu tenho hoje também é de luto. Ou seja, tudo é ponto de vista. Eu sou feliz na minha condição, estou feliz na minha condição, e eu acho que o importante é isso, porque quando a gente faz um estudo de si mesmo, faz um processo de autoconhecimento e começa a se valorizar, né, e se impor também diante da sociedade, de acordo com a minha condição, a gente vive muito bem. O autista não nasceu para sofrer. Exato. Não mesmo. É isso. Muito obrigada aí. Belas palavras, tá bom? Vamos com a participação da Marília. Bom dia, Marília, tudo bem? Bom Seja dia. muito bem-vinda. Obrigada. Marília, como é ser mãe e esposa de autista? Né? Como você leva essa experiência para seu consultório de psicologia? É muita observação, né? A gente, a partir da vivência em casa com o Jota e o Henrique, eu observei muito eles, né? Então a gente consegue prever algumas coisas antes que aconteçam com eles. E essas observações me fez aproximar mais dos meus clientes autistas, né? E bom, o Jota é seu esposo? Sim, o Jota é meu esposo. Olha que legal, e vocês têm uma criança? Eu falo que eu adotei ele porque eu sou boadrasta, como o próprio Henrique diz. É mãe, né? é mamãe. É mamãe do mesmo jeito, né? É até mais às vezes. Né? Parabéns aí. Obrigada. E aí uma coisa assim que a gente, inclusive a gente estava numa escola agora e eu falei sobre a diferença de um com o outro, né? No quarto do Henrique, em um determinado momento, a gente colocou uma luz que piscava e para ele era super agradável. Já pro Jota não era tão agradável. Então, quando ele entrava no quarto, desliga isso, eu não dou conta. Né? E já pro Henrique era confortável. Então, o autismo, ele é um espectro muito grande. O que serve para um não vai servir para o outro necessariamente. Ah, sim. E você é psicóloga? Sim, sou psicóloga. E você trata muitos com o autismo? Sim, também. Sim. Hoje o consultório tem chegado mais autistas e cada um é diferente. Para você é mais fácil por ter essa convivência em casa? Você acha que é mais fácil para você entender mais? Eu precisaria conversar com outros psicólogos que atendam autistas para poder te fazer essa resposta mais assertiva. Mas eu falo que eu aprendo muito, tanto em casa quanto com os meus pacientes, por conta dessa observação. Por ser cada um diferente, a gente aprende, inclusive, a respeitar o mundo lá fora. Sim, com certeza. Marília ou os demais, né? Conta para os nossos ouvintes, assim, os sinais que os pais vão detectar em seus filhos para procurar um atendimento melhor para o seu filho, para que ele se sinta incluído, né? Para não ter problemas lá na escola, para os professores darem o tratamento adequado para ele. Quais são os sinais que vocês identificam, assim, para estar informando? Sim, deixa eu tomar aqui o microfone, né? Essa pergunta que você me fez, ela vai ser muito explanada hoje numa oficina que a Gabriela vai fazer. A Gabriela não está aqui hoje com a gente porque ela está preparando essa oficina online, né? Eu acho que quem quiser, posso passar o... Sim, claro, fica à vontade. Essa oficina vai acontecer no
OBA, portal OBA, que é o www.comunidadeoba.com.br. OBA tem H, tá? Então comunidadeoba.com.br. O-B-A-H, Oba. Isso. E também no Instagram, né, tem o mesmo nome, é fácil de achar. Os sinais do autismo, isso acontece, na verdade, com qualquer ser humano, né? Só que com o autista um pouco mais, uma intensidade maior. E a gente consegue observar, por exemplo, uma irritabilidade muito grande com alguma coisa. Alguma coisa no ambiente não está bom para uma criança autista. Eu vou falar de criança porque, né? Uma luz que incomoda muito. Normalmente, uma criança neurotípica não vai se incomodar tanto assim com a Acho luz. até legal, no caso. Exatamente. No caso de um autista, quando se trata de um autista de hipersensibilidade, porque são vários perfis, né? E a maioria são hipersensíveis, uma luz vai incomodar, sons vão incomodar, roupa vai incomodar por causa da questão do tato. Os 5 sentidos básicos que nós temos, né? Na verdade nós temos 8 sentidos, mas os 5 básicos são muito evidentes para nós. Então é só observar isso. Por que uma criança se irrita tanto com alguma coisa? Uma roupa para uma criança autista, se está incomodando, ela não vai fazer mais nada. Ela vai ficar o tempo todo brigando com a roupa. Quando eu compro roupa, só para ilustrar, eu tiro todas as etiquetas, senão eu não consigo usar. A etiqueta roçando no corpo já é motivo para incômodo, eu perco a concentração, eu não consigo fazer mais nada. Então eu corto todas as etiquetas, no raso ali, no limite delas. Olha só. Então, resumindo, é questão sensorial. Observe todas as respostas da criança em relação ao sensorial. Talvez a criança não quer tem aquela dificuldade para estar no meio de festas, Sim. Interagir. Audição. Tudo isso é uma observação. Audição, muitas pessoas conversando no ambiente, música muito alto. Tudo isso é insuportável. O banheiro é uma relação de amor que nós temos com o banheiro. A gente se irrita com o ambiente quando está num shopping, numa festa, a gente vai para o banheiro e fica. E quando tem que sair do banheiro, meu Deus, vamos voltar para aquele inferno, vou usar o termo assim, né? Por causa dessas questões sensoriais. Então, isso tem que observar que é a melhor forma. Ah, sim, muito obrigada. Só uma observação, a gente foi conversar com a equipe de professores mais cedo numa escola e para dar o tempo do pessoal ir conversar com a gente, eles tocaram um sinal, um som tão agudo, tão alto, que a minha reação e a reação do Jota foi imediatamente tapar os ouvidos. Porque os sons muito agudos, muito altos, geram uma perturbação física. É como se estivesse desorganizando o coração, o pulmão, o estômago. E é só o autista para entender isso. O que a gente chama de neurotípico, as pessoas normais, elas acham às vezes que é frescura, enjoamento, mas não é. É um desconforto físico profundo que a gente sente. E me parece que a escola vai mudar o sinal depois que a gente fez a observação. É uma forma até da escola perceber a necessidade de tomar certas atitudes, né? Sim, sim. É uma bela observação aí. Vou fazer uma pergunta para Simone. Simone, se as pessoas quiserem saber mais sobre o assunto, né? Não é tanto uma pergunta. Onde pode procurar mais informações? Para saber mais, para estar mais por dentro, né, sobre as informações sobre o autismo. Sim. Então, hoje vai ter uma oficina da Gabi, né? A Gabriela Neuber, escreve Neuber, quem não conseguir achar o site da comunidade. E qualquer coisa também me coloco à disposição, pode me encontrar na farmácia Farmaguchi, né? O que eu não souber, eu peço a ajuda dos meus amigos, né? Que eu tô sempre estudando, aprofundando agora, para me ajudar e ajudar o meu filho também. E eu me coloco à disposição. Ah, se você também tem um filho autista. Tenho, eu sou autista, tenho um filho autista também. Ah, sim, que bom. Pode sim, claro. Então, Pode tá falando. lembrando mais uma vez o site da nossa comunidade, lá a gente tem entrevistas, podcasts, a gente tem palestras e nós temos um campo também de assessoria jurídica. Quem precisar de
de qualquer coisa, tanto público quanto privado, parecer jurídico, assessoria em processos administrativos ou judiciais, a gente faz também. Então é www.obah.com.br. Comunidade. Desculpa, www.comunidade.obah.com.br. Nós vamos deixar na descrição aqui, porque estamos ao vivo pelo Instagram da Cidade FM. Mais alguma coisa que vocês queiram destacar? Que vocês acham importante falar? Pode ficar à vontade, viu? Eu vou falar que o autismo não tem cura. E é mito aquilo que fala que depois que nasceu ficou autista. E autismo não pega, não passa de uma pessoa para outra. Pode ficar à vontade. Eu vou falar em relação ao que a gente vê muito por aí, que é o negacionismo. É muito importante para o autista, principalmente na condição de criança ainda, né? Que tenha a sua condição revelada, para que ele tenha uma boa condição de vida. Uma pessoa autista, um autista, né? Ele não vai ter uma vida agradável, tendo que se adequar ao mundo das pessoas ditas normais. Então, se tiver sinais, tiver suspeitas, né? Procure psicólogos. A Marília, ela tem algumas pessoas no consultório que ela fala, gente, tá óbvio que é um autista, mas os pais negam. Ignoram. Isso é muito complicado, é muito ruim para a criança. A gente tem filho para quê? Para que eles sejam felizes. Né? O objetivo maior do ser humano é ser feliz. Porque você descobrindo vai ter um diagnóstico para melhor, né, o conforto de vida daquela criança. Eu renasci depois dessa descoberta. Eu sei que com o Weber a mesma coisa. Né? Então, qualquer sinal de autismo, gente, não veja isso como um problema, esqueça a sociedade. Busque profissionais para que essa pessoa possa ser feliz. É só isso. Isso é verdade. Só para lembrar mais duas coisas. E o ideal é que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível, mas eu fui diagnosticado aos 59 anos de idade. A gente conhece gente que foi diagnosticado aos 70. E é importantíssimo porque a gente muda a forma de ver o mundo, a gente ressignifica o passado, é muito importante. E para finalizar, eu queria agradecer a oportunidade, lembrando que eu sou filho de Tupaciguara. Eu que maravilha. E fui muito cedo para Uberlândia, mas eu sempre procuro retornar porque é a raiz, né? A gente precisa voltar. Terra da Mãe de Deus sempre volta. Sim. Então, muito obrigado. A gente que agradece. Eu falo que o autista empoderado é feliz. Então, a minha causa dentro do consultório é empoderar os autistas. Parabéns, viu? Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Mais alguma coisa, Simone? Não, só agradecer mesmo e me coloco à disposição. O que eu não consegui ajudar, eu procuro ajuda com os colegas, com outros profissionais. E é isso mesmo, obrigada. Nós que agradecemos todos vocês aqui, tá bom? Trouxemos hoje aqui na Cidade FM estes profissionais super qualificados para falar sobre o autismo. Queremos agradecer suas presenças e deixo vocês à vontade, tá bom? Muito obrigada, ficamos por aqui.